Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Peter Pan's Neverland Nightmare, que é o filme dirigido e escrito por Scott Chambers, terceira entrada do universo do slasher do Ursinho Pooh, conhecido também como TCU, Twisted Childhood Universe. Nesse sentido, eu acho até interessante mencionar toda uma perspectiva de visibilidade para o terror contemporâneo, que às vezes você consegue por conta de um estúdio como a Blumhouse, que tem um método de investimento próprio. Poderia também conseguir essa visibilidade, quem sabe passando por festivais. Tem um novo filme do Steven Soderbergh, que é Presence, né, que está tentando fazer esse circuito também. E tem casos de conceito. Terrifier é um conceito que acabou dando muito certo no terceiro filme. O conceito desse TCU é de tentar pegar personagens icônicos que estão em domínio público e conseguir daí gerar uma perspectiva para o slasher. Ainda em 2025, além desse filme do Peter Pan, tem ainda nesse universo filme de Bambi, filme do slasher do Pinóquio e a promessa de um filme ao estilo Vingadores no futuro. O primeiro slasher do Ursinho Pooh, eu sempre falo aqui no canal, né, que por mais que seja uma bomba, conseguiu uma repercussão muito boa para a arrecadação. Porque é um projeto extremamente barato que, pela curiosidade, conseguiu aí venda digital, contratos excepcionais para streaming, por exemplo. E eu noto no terceiro filme da franquia apenas que já existe um indício muito forte de esgotamento. Por um lado, uma evolução no quesito técnico, de que existe um cuidado maior além do conceito de fazer um slasher qualquer, mas isso não é o suficiente. Essa tentativa de firmar a saga por conta própria, desvinculando, por exemplo, da Disney, mas sem desvincular porque a curiosidade leva em conta o slasher, né? Que aí você vai ter uma perspectiva assassina desses personagens carismáticos, na maioria das vezes, eu penso que aqui no filme do Peter Pan é muito mal aproveitada, até mesmo levando em conta a base. E eu estou falando de todos os materiais, seja da literatura ou mesmo trabalhos prévios no cinema. Existe essa tentativa de referenciar sem referenciar, usando em conta o imaginário que a pessoa já conhece sobre o Peter Pan. E aí o esgotamento ele acontece quando você vai encontrar sempre a mesma coisa, um filme que ele não tem muito a dizer sobre a origem dos personagens, que nesse caso joga para o futuro, aliás, um filme que ele só tem esse conceito de descubra o slasher do Peter Pan, descubra o slasher do Pinóquio. É algo que outras distribuidoras menores viram que está fazendo sucesso e que vai ter os mais variados projetos. Tem outros filmes sobre o Pinóquio, slashers, que serão lançados nesse ano. Tem o slasher do Popeye, aliás, 2 versões que serão lançadas em breve também. Esse longa pega a obra do James Matthew Barry e parece criar uma checklist. Personagens que são referenciados, nomes que são referenciados, mas através de uma outra perspectiva. Afinal de contas, você tem que desconstruir tudo e levar para o terror. São várias as influências, eu realmente acredito que eles olharam muito para o que Terrifier conseguiu quanto ao choque, quanto à violência gráfica, de tentar causar repercussão, e tentaram, de algum modo, o mesmo método sem chegar no mesmo alcance, sem chegar no mesmo sucesso. O serial killer Peter Pan, interpretado por Martin Portlock, sequestra crianças para levá-las à sua distorcida versão de Neverland. Quando Michael é capturado, sua irmã Wendy, interpretada por Megan Plácido, parte em uma perigosa missão para resgatá-lo, enfrentando os horrores do passado e presente do assassino. Os produtores desse universo já mencionaram repetidas vezes que o grande medo para a continuidade seria tomar um processo da Disney. Então só falta implorar nos créditos iniciais que você não vincule esse terror com as obras clássicas da Disney, mas sim tenha em conta que é uma perspectiva diferente que vai pegar, no entanto, os mesmos nomes, utilizando a liberdade do domínio público. A primeira coisa para trazer essa diferenciação é de botar o estilo próprio do Peter Pan, é de causar o choque, o desconforto. Um protagonista que tem uma maquiagem pesada e um comportamento errático para mascarar sua insanidade, ainda que isso careça de profundidade, porque o roteiro mal arranha a superfície da motivação e acaba mencionando brevemente traumas infantis causados pela mãe abusiva, o que gera uma bola de neve se encaixando mais naquele velho clichê do vilão maluco. E é bizarro ver que até existia esse potencial, quem sabe, para conseguir repercussão do slasher do Peter Pan. Eles não aproveitam isso, eles não aproveitam e pior, eles deixam as respostas para depois.
porque tem um filme estilo Vingadores, que eles vão trazer todos os vilões juntos, e o diretor revelou também que ele quer fazer o segundo filme, ele sabe que ele não explicou muitas das coisas que ficaram soltas e que ele vai acabar explicando origem, motivações na sequência se o público realmente der um resultado bom no lançamento nos cinemas. Nos Estados Unidos teve uma pequena rodagem, em vários mercados da Europa chega no mês de fevereiro, e aí depois também para licenciamento no streaming. Me incomoda um pouco de você trazer checklist, né, e de basicamente, qual personagem do Peter Pan é conhecido, então tem Sininho, tem o Andy, Capitão Gancho, coloca isso de alguma maneira e tenta criar sua própria perspectiva para uma simbologia para esse universo do terror, que pro Ursinho Pooh, no segundo, eles tentaram ampliar. Para Peter Pan não funciona desde o começo. As montagens das 3 produções são ruins. Essa de Peter Pan parece que propositalmente conteúdo foi retirado às pressas. Não sei, aí só poderia especular, né, se alguma coisa que eles se arrependeram de ter colocado, mas você tem cortes tão abruptos que a interrupção na trilha sonora ela acaba incomodando. É uma trilha sonora repetitiva que tenta buscar atenção, tenta te levar para um terror também, porque o filme ele tem uma questão muito delicada quanto às crianças e essas interrupções elas são muito frequentes, realmente é um ponto muito baixo. Para pegar inspiração em Terrifier, eles pensam no choque, naquela violência que é perturbadora. Então você vai ter a mutilação atrelado à história do passado, atrelado ao assassinato, a várias crianças que estão em risco. Neverland passa nessa reimaginação para um local sujo, um local que se torna um verdadeiro labirinto, uma alegoria para a morte, só que isso fica para depois. É bizarro, tá no título do filme e eles propositalmente adiam uma coisa muito básica que deveria ser mencionada, quem sabe só para garantir uma sequência. Então, a questão do choque pega Terrifier pro próprio Peter Pan, para sua insanidade, várias referências no estilo, visuais, a Pennywise, de Ito Palhaço. Os traumas, eles são posicionados como prioridade na introdução, depois eles vão ficando em segundo plano, assim como várias discussões que pautam o interesse e depois não tem complemento algum. O longa tenta debater esses traumas sociais que são escanteados e que geram um monstro. Serve até determinado momento. Chega um ponto de corte que aí, para entrar na dinâmica moderna do terror, quando você tem um universo cinematográfico de vilões de domínio público, Ursinho Pooh, Pinóquio, Bambi, Bela Adormecida depois, eles precisam manter algum tipo de interesse. É então um filme B que tem um gore comum, nada diferente, que aí por lidar com crianças deixa a abordagem mais sensível e nesse caso poderia trocar qualquer nome, né? O Peter Pan ali não tem nada de especial, não tem absolutamente nada quanto à contextualização, ambiente, fazem mudanças para você ver uma perspectiva diferente da Wendy, da Sininho, uma coisa que você jamais imaginaria encontrar num filme de terror, mas fica muito genérico, fica naquela coisa, descubra o Peter Pan que você não imaginava ver no cinema para colocar no pôster. Para Peter Pan's Neverland Nightmare, nota 4. É melhor que o primeiro filme do Ursinho Pooh, que foi muito barato, né, que até gerou tanta repercussão nas redes sociais que os produtores correram para fazer regravações para tentar deixar um pouco mais profissional. Só que ainda assim o ponto de esgotamento está evidente porque todos esses personagens que entram em domínio público vão ter a mesma perspectiva. Faça a introdução, puxa o imaginário do espectador e depois ali coloca 2 ou 3 situações mais tensas que envolvem assassinatos para colocar um filme aí de 1h20, 1h30 no máximo, porque também não existe muito conteúdo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!